Olá, galera. Eu sou a Cristina Maia e vocês estão no canal Vamos Ver Docs, o seu novo canal aqui no YouTube da marca Vamos Ver. Mais uma vez com o doutor Daniel Toledo, que vai trazer informações fresquinhas, diretamente lá dos Estados Unidos. Vamos ver. Doutor Daniel Toledo, é um prazer recebê-lo mais uma vez aqui no canal para informações, que saíram do forno. Obrigado, Cris, novamente pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Tem muitos seguidores nossos que seguem vocês e tem muitos seguidores seus que seguem a gente também. Então, quero mandar um abraço a todos e agradecer demais o carinho de vocês. Muito obrigada. Sem delongas, temos algumas perguntas aqui. Recentemente, o visto E2 entrou aí com força total. Vou começar com a primeira pergunta, que é: quais cidadãos podem pedir o visto E2? E se você puder fazer um resuminho, é com você, Daniel. Vamos lá, Cris. Primeiro é importante dizer o que é o visto E2, né? Que agora passou a agregar também Portugal dentro da lista dos países que fazem parte de Tratado de Navegação com Comércio. A gente pode colocar aqui em descrição do seu vídeo essa lista. Eu acho que fica fácil para as pessoas colocarem direto lá no site, onde eles vão ter acesso a todos os países, que são muitos, que fazem parte do Tratado de Navegação e Comércio com os Estados Unidos. Então, ali fica fácil para ele conferir se a cidadania dessa pessoa pode realmente fazer jus ao protocolo do visto E2. Portugal já está valendo como signatário do Tratado de Navegação e Comércio com os Estados Unidos. Então, vamos lá. O que é o visto E2? É um visto de investimento, é um visto temporário, não imigrante, ou seja, ele é um visto que não dá green card. Ele é um visto que vai ser concedido ao cidadão, ao aplicante, ao investidor, um prazo de 5 anos com autorização de residência nesses 5 anos, autorização não vamos chamar residência, para as pessoas não confundirem com residência permanente, vamos chamar de moradia. Ele vai ter autorização de moradia por 5 anos, vai ter autorização de trabalho por 5 anos e vai poder entrar e sair livremente dos Estados Unidos, inclusive fazendo negócios no exterior, que é o que é muito comum aos nossos clientes que são aplicantes de visto E2. A legislação diz que esse investidor deve fazer um investimento, um aporte substancial. E isso é um problema, porque muita gente... O que é substancial para a Cris? O que é substancial para o Daniel? O que é substancial para o George Soros, né? Para o Donald Trump? O que é substancial para eles? Uma conta de restaurante de 50 mil dólares é substancial para você? É substancial para mim? Para mim é uma fortuna. Eu ia ficar lavando o prato por décadas lá para pagar 50 mil dólares de restaurante, né? Mas e para o Donald Trump? Ele toma vinho de 50 mil dólares. Então, quer dizer, a questão de ser substancial, ela é muito relativa e depende do tipo do negócio. Então, o que é substancial para a abertura de um restaurante? Será que é o mesmo para a abertura de um escritório pequeno de consultoria em contabilidade, por exemplo? O que é substancial para você abrir um estúdio de gravação de música, ou de vídeos, ou do que for? Será que é o mesmo para você abrir uma loja de livros? Então, o substancial está muito mais atrelado ao que é necessário, e eu gosto muito dessa palavra, o que é necessário para abrir um negócio daquela formatação com as características e a capacidade de prosperar no mercado, tá? Com a capacidade financeira da pessoa. Então, é um misto disso, do que é necessário com a capacidade financeira da pessoa. Eu gosto muito de números acima de 120 mil dólares. Eu acho que menos de 120 mil dólares para um visto E2, ele é muito pouco. De 120 para cima, ele acaba sendo aí muito pertinente, muito eficaz na aplicação desse tipo de visto. Então, deixa eu ver se eu entendi. Uma pessoa que tem interesse em montar um negócio, uma empresa, e depois a gente vai falar até em relação à franquia, precisa, então, reunir esse valor substancial. Ok, 120 já com o processo, com o escritório de advocacia, ou 120 para empreender em relação à empresa? Todos os gastos relacionados à aplicação do visto E2 incluem a tabela de custos, tá? Então, quer dizer, advogados vai entrar? Vai entrar. Passagem aérea vai entrar? Vai entrar. Pesquisa de mercado, business plan, implantação do negócio,
comissão do agent que fez a alocação do imóvel, compra do carro, móveis, tudo que for ali, decoração, tudo vai integrar ali. E as pessoas acabam se esquecendo, né? E às vezes, até por inexperiência, algumas pessoas não colocam isso no processo e deveriam colocar, porque a legislação diz que são todos os gastos efetivos, executados e provisionados. Então, quer dizer o quê? Se a pessoa fez um contrato de aluguel, esse aluguel é de $1.000 por mês, tá? Ela não vai lançar $1.000 por mês, ela vai lançar o valor do contrato inteiro, porque ele está provisionado. Então, ela tem que lançar ali os $24.000. Na verdade, são 25, porque é o primeiro, último, e o depósito de segurança. Então, ele vai pagar 24 do contrato, mais um depósito de segurança, que depois volta para ele, mas ele desencaixou. Então, ele tem que lançar esse valor cheio na tabela de previsão de gastos. Isso, sim, vai computar num processo. Vendo vídeos anteriores que você postou, você fala que esse valor é um valor que o governo aceita como em risco, não é isso? Correto. O risco, na verdade, não é um risco de bolsa de valores, não é um risco de, tem que ser um negócio que eu vou ter um risco de não dar certo. Não, é o risco de você comprometer um capital e ter o seu visto negado, entendeu? Então, o capital precisa estar efetivamente investido, aportado. O E2 é o tipo de visto que ele exige o que eu chamo de turnkey, ou seja, business pronto, chegou, virou a chave, entrou, começou a trabalhar. Esse é o tipo de negócio bom, bacana para um visto E2. E outra coisa, muita gente me pergunta, poxa, Daniel, mas uma imobiliária, por exemplo, daria certo num visto E2? Depende, eu particularmente acho que não. E a gente poderia ficar fazendo aqui várias teses que eu tenho com relação a isso, tá? Mas eu acho que não, eu gosto para visto E2, o comercialzão mesmo, sabe? Sabe a padaria do seu Manuel? Caneta atrás da orelha, vendendo pão, produzindo pão, fazendo bolo, atendendo, fritando pão na chapa, é comercialzão mesmo. Esse é o perfil de um visto E2, é o comercial, é a contratação de pessoas, é a venda de produtos, é a compra de produtos, reposição de estoque, isso é a ideia de um visto E2. Show de bola. Então, você que tem interesse deve fazer um business plan, deve estruturar, né, e decidir o nicho. Agora, falando em nicho, você pode criar uma empresa do zero, ou então você pode pedir uma franquia. Tá certo, pode pedir sim uma franquia. Nós temos muitos casos de pessoas que pediram franquia. A única coisa que eu não gosto muito é quando essa franquia ela é adquirida de outra pessoa que já tinha aquela franquia e estava naquele lugar. Por quê? Primeiro, porque a gente vai demonstrar que aquilo ali não precisou do know-how do aplicante, não precisou, a presença dele ali não foi um ponto decisivo. E se a presença dele ali não foi um ponto decisivo, por que a presença dele seria um ponto decisivo daquele momento em diante? Né? Eu acho que fica um pouco mais fragilizado o processo. E aí, quando você fala, poxa, eu estou colocando o capital em risco para fazer o investimento, eu coloco o capital em risco para fazer o investimento, mas ao mesmo tempo eu não precisa de mim, então na verdade não existe o risco, entendeu? Então, assim, eu acho que fica fragilizado negócios com mais tempo. Se você é brasileiro com dupla cidadania, aí depois você vai ter que ler aqui na descrição quais. Mas, se você tem a nacionalidade também portuguesa, espanhola, você pode protocolar o visto E2. Agora, uma pergunta, Daniel: onde protocolar o pedido do visto E2? Essa é uma excelente pergunta, Cris. Muita gente quer contratar advogado não licenciado em outros países, ou seja, só licenciado nos Estados Unidos, para fazer o protocolo desse processo. Mas esse é um processo de competência exclusiva consular. E o que é um processo de competência exclusiva? Ele pode protocolar o processo dentro dos Estados Unidos? Pode. Pode aprovar o processo dentro dos Estados Unidos? Pode. Só que a pessoa vai necessariamente ter que ir para o consulado para estampar um visto. E na hora que ela chega lá, o cônsul,
ele tem obrigação de reanalisar o processo inteiro e pode negar. E a gente já viu isso acontecer inúmeras vezes. Então, o que eu sugiro sempre para as pessoas? Protocolem os processos nos seus países de origem, onde vocês estão. Mesmo que você tenha uma outra cidadania, vamos dizer que você é um cidadão italiano e está no Brasil. Pode protocolar no Brasil. Você é um cidadão português e está em Portugal ou está no Brasil. Protocola ou no Brasil ou em Portugal. Então, isso vai fazer com que você faça apenas uma entrevista e que o seu processo seja decidido por apenas um agente consular e não por dois. Algumas pessoas ficam com receio. Cristina, eu não falo inglês. O que eu devo fazer? Bom, a minha sugestão, já puxando a sardinha para o meu barco, é que aprenda inglês. Mas é preciso, Daniel, saber inglês para uma entrevista, no caso, o visto E2, por exemplo? Sim e não. Né? Primeiro, a gente tem aí a questão do depende da onde. Alguns consulados, eles vão exigir que a entrevista seja em inglês, porque eles vão dizer, olha, se você quer abrir um negócio nos Estados Unidos, você precisa falar inglês. A grande maioria não vai exigir. Basta você ser educado e conversar com o agente consular, dizendo, olha, eu vou tocar no meu negócio, não preciso ser fluente em inglês, porque eu vou colocar um gerente para administrar ali na frente, eu vou ficar como diretor da operação, vou ter vendedores que vão falar inglês, eu não preciso falar inglês, então eu gostaria que a entrevista fosse em português ou na minha língua nativa. E se o meu processo for indeferido, o que fazer? Cabe reaplicação, né? Então, a pessoa, se eventualmente tiver um processo indeferido, cabe uma reaplicação, faz uma alteração no processo e faz a reaplicação desse processo com as alterações que foram feitas, ou, de repente, cabe até a aplicação de um outro processo, se a pessoa tiver um outro tipo de perfil. O advogado vai saber direcionar direitinho essa pessoa para aquilo que ela realmente vai ser efetivo e vai trazer resultado para ela. Para finalizar, Daniel, vantagens de pedir e de ter o visto E2. Visto E2 é um visto simples, de certa forma, ele é complexo na estruturação, mas ele é um visto razoavelmente simples, se você tiver o dinheiro para ser investido. É um visto muito bacana para quem tem uma cidadania de um dos países que façam parte do Tratado de Navegação e Comércio, e ele pode ser o primeiro passo para quem pretende realmente ter um green card, porque depois de 4 anos, 5 anos com ele, você acaba tendo algumas outras condições que podem te dar a abertura para o protocolo de um processo de green card. Então, sem dúvida nenhuma, para quem não tem ainda as condições de aplicar um green card, que aplique um visto E2, porque ele vai ser o primeiro passo, vai ser a primeira porta de entrada para que você depois possa fazer a aplicação de um processo de green card e ficar definitivamente como residente nos Estados Unidos. Se você está assistindo esse vídeo e tem interesse em saber mais, ou então em protocolar o seu processo, acesse a descrição e faça contato com eles. Não se esqueça, vim pelo canal da Cristina Maia, do Vamos Ver Docs. Daniel, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Grande abraço a todos, muito obrigado, Cris. Fiquem com Deus e o que precisarem sempre contem conosco. Até a próxima e vamos ver. Vamos ver.